Deve existir alguma coisa especial que faz com que o estoicismo não morra. Ele teve originalmente 3 fases. A primeira começa na Grécia Antiga, no século III a.C., a segunda acontece quando ele é levado até Roma por volta do século II ao século I a.C., e finalmente a terceira fase é quando alcança o seu auge, do século I a.C. ao século II depois de Cristo. Mas não seria exagero dizer que a gente está vivendo uma quarta fase do estoicismo nos dias de hoje, e para entender por quê, a gente precisa falar sobre o surgimento dessa filosofia. É mais ou menos assim. Zenão de Cítio foi um comerciante bastante rico da ilha de Chipre. Em uma das suas viagens a bordo do seu navio, ele sofre um naufrágio perto da costa de Atenas e perde tudo o que tinha, mas sobrevive. Sem mais nenhuma posse, Zenão sai perambulando por Atenas, entra numa livraria e começa a ler alguns livros sobre Sócrates. Fica completamente fascinado e pergunta ao dono da livraria onde poderia encontrar Sócrates. O dono responde que Sócrates já tinha morrido, mas que poderia falar com aquele cara que estava passando na rua, que também era um filósofo bem famoso em sua época. Crates de Tebas, um cínico. Então Zenão vira discípulo de Crates, aprende a filosofia cínica, estuda outras escolas filosóficas e em certo ponto se torna sábio o suficiente para começar a ensinar a sua própria filosofia. Mas diferentemente do que era comum na época, não funda nenhuma escola, talvez pela natureza não elitista do estoicismo, talvez porque não tinha permissão para fundar uma escola, já que não tinha cidadania ateniense. Ele ensinava ao ar livre para quem quisesse aprender, mais especificamente nos pórticos pintados da cidade. Uns corredores com essas colunas que são uma das primeiras coisas que nos vem à cabeça quando pensamos em Grécia Antiga. Pórtico pintado em grego é stoa poikile, e é de stoa que surge o termo estoico. Provavelmente essa história é um pouco romantizada, um pouco simplificada, mas dá um panorama geral de como surgiu essa filosofia, perante uma grande adversidade, uma catástrofe. E isso é fundamental para entender a forma como o estoicismo se estrutura. Enfrentar as adversidades da vida com racionalidade e controle emocional é a base do estoicismo. Para um estoico, absurdo seria esperar que as adversidades não acontecessem, como a maioria de nós leva a vida. O estoicismo tem 3 pilares: física, lógica e ética. A física é a natureza, a realidade. Para os estoicos, natureza e Deus são a mesma coisa. A lógica é o que embasa o pensamento, que tem como objetivo final a ética, que é a ação. Estoicismo é uma filosofia de ação. Diferentemente do rumo que a filosofia vinha tomando até então, o ser humano, mais especificamente o eu, deixa de ser o centro de tudo. A gente é simplesmente mais uma parte do todo, da natureza. A gente deve exercer o nosso papel assim como todos os outros elementos que compõem a realidade. E o principal, a gente não tem nenhum controle sobre o que acontece no mundo ao nosso redor, sobre as outras pessoas e sobre boa parte das coisas que acontecem na nossa própria vida. Entendendo isso, a gente pode focar somente no que está dentro do nosso controle, os nossos desejos, as nossas ações. Isso ficou conhecido como a dicotomia do controle. O que mais destaca o estoicismo das outras filosofias, e um dos motivos para esse ressurgimento atual, é a sua praticidade. Quase tudo que eles escreveram tem como objetivo uma vida virtuosa e como fim alcançar a apatheia, que pode ser traduzido como ausência de paixões ou ausência de sofrimento. Para isso, eles tinham uma série de exercícios, como o Memento Mori, uma espécie de meditação sobre a mortalidade, que coloca a nossa vida, a nossa finitude, os nossos problemas e toda a nossa existência em perspectiva, e o Praemeditatio Malorum, que é a premeditação dos males. Estar mentalmente preparado para o pior faz parte fundamental dessa doutrina. Muita gente confunde isso com pessimismo, mas a verdade é que os estoicos tinham uma visão que pode ser considerada bem positiva sobre a vida. Só que eles entendiam que quando a gente reflete sobre o pior que pode acontecer de maneira racional, nota que quase nunca é tão horrível quanto parece. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Os estoicos são, antes de qualquer coisa, realistas. Eles lidam com o ser humano, com o mundo, com a sociedade da forma como eles são. Em vez de tentar mudar os arredores, o estoico foca em mudar a si mesmo. 4 virtudes cardeais que conversam entre si e guiam o pensamento dessa filosofia: sabedoria, como eles diziam, o sábio é imune aos infortúnios; temperança, a moderação em todos os aspectos da vida, até mesmo na própria moderação; justiça, que serve como um guia das atitudes e garante que a gente trate os outros com integridade, mesmo quando eles erram. Para o estoico, a má conduta acontece por ignorância e não por maldade. E coragem, a virtude necessária para assegurar e guiar as outras virtudes. Segundo os estoicos, às vezes até viver é um ato de coragem.
Nada que Zenão escreveu chegou até os dias de hoje, e tudo que sabemos sobre ele vem de terceiros, mas graças aos seus discípulos o estoicismo sobreviveu e foi passando adiante, chegando até Roma alguns séculos mais tarde. É nessa época que encontramos os três principais nomes do estoicismo: Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. Um dos aspectos mais interessantes do estoicismo e motivo da fama que conquistou recentemente é perfeitamente ilustrado nesses três filósofos: a praticidade independentemente da classe social, origem, local, situação. Epicteto viveu boa parte da vida como um escravo, Marco Aurélio era imperador de Roma, o cara mais poderoso do seu tempo, e Sêneca viu os dois lados da moeda, experimentando a glória de altas posições no Senado de Roma e a decadência do exílio forçado. Outra coisa que pode explicar o ressurgimento do estoicismo é o fato de que existe bastante material se comparado com as outras escolas da antiguidade. Sêneca foi o mais prolífico dos três, tendo escrito cartas, diálogos e até mesmo peças que mais tarde influenciaram escritores como Shakespeare. Entre os seus trabalhos mais importantes estão as Cartas de um Estoico. Já Epicteto não escreveu nada, mas graças a um de seus discípulos a gente tem dois livros baseados em suas aulas e palestras que encapsulam a sua filosofia. O primeiro e mais extenso é chamado de Discursos, e o segundo é uma versão resumida do primeiro, chamado de Manual para a Vida. Mas sem dúvidas o trabalho mais famoso é o livro Meditações, que foi originalmente escrito por Marco Aurélio como um diário e publicado séculos após a morte do imperador. Talvez daí venha a explicação sobre a pobre relação entre a autoajuda e o estoicismo. Meditações foi escrito exclusivamente para o próprio autor, como um manual de ação e lapidação do seu caráter. O intuito era de fato a autoajuda, o autoaperfeiçoamento. A gente pode dizer inclusive que é o primeiro e talvez o único verdadeiro livro de autoajuda. E foi justamente essa sinceridade que fez Meditações se destacar. Não é um livro de conselhos, é um livro de lições, e lições pelas quais um imperador deveria governar e viver bem. Conceitos como o famoso amor fati, popularizado mais tarde por Nietzsche, são extraídos dos ensinamentos desses estoicos. Segundo o amor fati, a gente deve aprender a amar o nosso destino, não simplesmente aceitá-lo, mas amar o que quer que aconteça conosco. É um dos ensinamentos mais simples de serem compreendidos e mais difíceis de serem aplicados. Não existe nenhuma utilidade em chorar pelo leite derramado, em sofrer por qualquer mal que nos aflija. Isso não adianta nada, pelo contrário, só agrava o mal. Marco Aurélio nos compara a um fogo que queima e aumenta suas chamas com qualquer coisa que é jogada nele. Os estoicos não dão meia volta e falam direto das nossas piores aflições: falência total, difamação, perda de um braço, morte de um filho. Eles aplicam a filosofia desde a menor picuinha do dia a dia até os momentos mais extremos da vida. E uma parte bem controversa dessa filosofia é que caso alguma coisa chegue a um ponto em que é realmente insuportável, nenhum dos três filósofos condena ou descarta o suicídio. Sêneca dizia que quando a gente não consegue mais encontrar a liberdade, ela ainda está na nossa frente, basta virar os pulsos. Perdão pelo momento macabro. Mas não é como se qualquer abalo emocional justificasse essa saída. Marco Aurélio perdeu diversos filhos, reinou sob intermináveis guerras e durante uma das piores pandemias da história, a peste antonina. Epicteto foi mantido escravo desde a infância, por cerca de 2 décadas, e acredita-se que ficou manco graças ao tratamento bruto do seu dono. Sêneca foi condenado à morte, mas escapou e foi exilado. Perdeu tudo o que tinha. Mais tarde retornou à vida pública como conselheiro do imperador e novamente foi condenado à morte por esse mesmo imperador, ninguém menos do que Nero, uma das figuras mais sombrias da história. Dessa vez Sêneca não pôde escapar. E também não foram só os filósofos antigos que resistiram a momentos brutais graças ao estoicismo. James Stockdale foi um prisioneiro na Guerra do Vietnã que agradece aos ensinamentos de Epicteto por ter suportado 7 anos de cativeiro, sob constantes torturas, e ainda com a capacidade de liderar os prisioneiros numa resistência, sem nunca ter revelado um segredo sequer. Nelson Mandela conta que Meditações de Marco Aurélio serviu como um guia quando foi mantido prisioneiro por 27 anos na sua luta por igualdade racial. É inegável a atemporalidade dos ensinamentos estoicos. Quando a moda da psicanálise de Freud começou a decair e se mostrar pouco eficaz por volta de 1950, foi nos estoicos que o psicoterapeuta Albert Ellis buscou inspiração, dando início à psicologia moderna e ao que mais tarde influenciaria a terapia cognitivo-comportamental, que é o método de psicoterapia com mais embasamento científico da atualidade. Não é difícil entender por que o estoicismo caiu nas graças do desenvolvimento pessoal e da vida moderna. Seus ensinamentos são práticos, seus livros são simples e seus autores são diretos.
O estoicismo nos guia pela vida como ela é, cheia de obstáculos e dificuldades, e faz isso da melhor forma possível. E os filósofos estoicos nos mostram nas próprias vidas a prática dos seus ensinamentos, servindo como símbolos de grandeza e temperança quando a vida nem sempre adequada nos parece insuportável. É muito mais do que se manter calmo sob pressão, do que aguentar o peso do mundo, do que suportar as dificuldades. O estoicismo é uma filosofia de ação, mas diferentemente do que tinha surgido até então, com uma espécie de manual teórico bem delineado e, caso ainda não tenha ficado claro, focado totalmente na prática. Talvez nada resuma tão bem tudo isso como as palavras de Epicteto. Não explique a sua filosofia, incorpore-a.